Hoje eu vou falar com vocês sobre um estereotipo que muitas pessoas têm em relação aos americanos, de que eles são pessoas frias, distantes. Será que eles são mesmo? Nesse vídeo eu vou comparar a nossa cultura brasileira com a cultura americana e te explicar sobre uma frase que eles usam muito por aqui, que é a seguinte: It's none of my business. Não é da minha conta. Então, fique comigo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Pati. Eu moro na Califórnia desde 2006 e eu criei esse canal com o intuito de praticar o meu português. Eu não uso o português no meu dia a dia, então eu estou percebendo que eu estou esquecendo algumas palavras. Então, esse canal é com o intuito de eu praticar o português com frequência e, ao mesmo tempo, aproveitar e mostrar para vocês um pouco da cultura americana e como que é a minha vida aqui na Califórnia. Então, vamos ao conteúdo de hoje. Gente, desde que eu morava no Brasil, eu já ouvia pessoas dizerem que americanos são pessoas frias. E baseado nesses comentários, na minha mente, uma pessoa fria, por exemplo, era uma pessoa insensível a qualquer coisa, era uma pessoa rude. Inclusive, quando eu conheci o meu esposo, eu esperava que ele fosse assim, já que ele era americano. Mas não. Tanto é que eu me surpreendi o quanto ele era educado e gentil com todos à volta dele. E se a gente comparar a cultura americana com a nossa cultura brasileira, ela é bem diferente. Nós brasileiros costumamos ser mais expressivos, calorosos e temos uma cultura que valoriza o contato físico, como abraços, beijos. Isso cria uma atmosfera de proximidade e afeto, que pode ser percebida como acolhedora e amigável. Por outro lado, a cultura americana, ela tende a ser mais reservada em termos de expressões físicas e de afeto, especialmente em ambientes públicos. Isso não significa que os americanos sejam frios ou indiferentes, né? Na verdade, eles são bem reservados, são bem mais racionais do que emocionais. Portanto, eu acho importante considerar que essa frieza, né, essa frieza percebida pode ser uma questão de diferença cultural na forma como as emoções são expressas e como as interações sociais são realizadas. Por exemplo, tem uma série que eu amei assistir que se chama Modern Family, em português, Família Moderna, que inclusive, se você quiser, você pode procurar no YouTube, que você vai ver do que eu estou falando. Tem a personagem Glória, que é interpretado pela Sofia Vergara. Ela está assistindo um jogo de futebol do filho dela, que é o Manny, e ela toda emotiva, sabe? Toda vibrante, pedindo para o filho chutar a bola, exatamente como é a nossa cultura latina, vendo um jogo de futebol. E na mesma cena você vê outros pais sentados e outros de pé, mas agindo de forma mais tranquila, racional, mas ela toda emotiva, sabe? Cheia de expressão corporal. Podemos comparar esta cena a uma festa de aniversário, por exemplo. Imagine uma festa onde as pessoas latinas estão dançando, rindo alto e se expressando suas emoções de forma vibrante. Elas cantam alto, abraçam uns aos outros e se envolvem em uma celebração calorosa. Para elas, a festa é uma oportunidade de celebrar a vida e a conexão com outras pessoas. Por outro lado, em uma festa típica americana, as pessoas podem ser mais reservadas, elas podem sorrir e se divertir, mas muitas vezes mantêm uma certa distância emocional, focando nas conversas e na comida, sem tanta demonstração de afeto. Elas podem até estar se divertindo, sabe?
mas a festa pode parecer mais tranquila e controlada. Assim como a Glória, que se emociona intensamente ao ver, né, o filho jogar, as culturas latinas muitas vezes valorizam a expressão aberta de sentimentos e a conexão emocional. Já os americanos, representados pelas outras reações na cena, podem priorizar a racionalidade e a contenção, focando mais no que está acontecendo no jogo do que na emoção daquele momento. Essa analogia ajuda a entender como a maneira de expressar emoções pode variar entre culturas, mostrando que não há uma forma certa de viver um momento especial, apenas diferentes formas influenciadas por tradições e valores culturais. Eu vou ler um artigo aqui para vocês que diz o seguinte: cultura brasileira. A cultura brasileira é frequentemente descrita como coletivista, onde as relações interpessoais são altamente valorizadas, o contato físico, como abraços e beijos, é comum e visto como uma forma de expressar afeto e amizade. Estudos mostram que, em culturas coletivas, as interações sociais são mais calorosas e próximas. E agora a cultura americana. Em contraste, a cultura americana é muitas vezes caracterizada como individualista. Isso significa que as pessoas tendem a valorizar a autonomia e a independência, o que pode resultar em um estilo de comunicação mais reservado. A expressão de emoções é frequentemente mais contida e especialmente em ambientes formais. Gente, eu trabalhei em uma escola aqui por 15 anos, uma escola da rede Montessori. E eu eduquei crianças aqui. Nós as educamos para serem independentes. Por exemplo, eu fiquei impressionada quando eu comecei a trabalhar com crianças de 2 anos a 2 anos e meio, e eu via as crianças na fila, uma atrás da outra, esperando a vez delas para irem lavar as mãos. Isso era algo que eu não via, nunca presenciei na nossa cultura brasileira, pelo menos há anos atrás, né? Se bem que as coisas têm evoluído e, enfim, mudado muito. Mas anos atrás eu não via isso. E em seguida eu olhava aquelas crianças sentarem em seus devidos lugares para comerem, e quando terminavam, elas jogavam as coisas descartáveis no lixo, empurrava a cadeirinha delas, né, para debaixo da mesa, e iam procurar por uma atividade educativa para fazer individualmente. Claro que elas tinham toda a instrução e toda a orientação para chegar até este nível, mas aos 2 anos de idade, eu fiquei impressionada e me levou tempo até eu me acostumar a ver isso como uma forma, como algo normal, né, por aqui. As crianças aqui, desde cedo, elas são educadas para manterem as mãos longe dos amiguinhos e também de dar espaço, respeitando a individualidade do outro. E isso é uma coisa muito valorizada aqui. Você vai ao mercado, por exemplo, se, por exemplo, você estiver na fila e ter uma pessoa fungando no seu ouvido, isso é algo totalmente inaceitável. Isso pode acontecer, né? E pode ter certeza de que você pode falar alguma coisa, tipo, could you please give me some space? O que quer dizer, você, por favor, pode me dar espaço? A pessoa, ela vai se tocar. Pode ser que, às vezes, ela nem se deu conta da proximidade que ela está de você, mas com certeza ela vai te dar o espaço. E um fato engraçado é que no Brasil as pessoas contam de sua vida pessoal para um estranho que acabou de conhecer. E aqui não tem isso. Quer dizer, não é que não tem, eu não vou generalizar, mas normalmente isso não acontece. Até mesmo no ambiente de trabalho, as pessoas são bem reservadas em relação à sua vida pessoal. E tem bem menos fofoca também. Eu tenho certeza de que fofoca existe em muitas culturas, incluindo tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Mas a forma como elas se manifestam pode variar.
Aqui nos Estados Unidos, a fofoca pode ser mais sutil e às vezes é abordada de maneira mais discreta, vamos dizer assim. Enquanto no Brasil, a cultura pode ser mais aberta e direta em relação às conversas sobre a vida dos outros. E em algumas comunidades americanas, a fofoca ela pode ser vista de forma negativa, enquanto em outras pode ser uma forma de socialização, por exemplo. No Brasil, a fofoca pode ser uma maneira de criar laços sociais e é frequentemente tratada com humor, com certo humor. Portanto, embora a fofoca exista em ambos os países, as atitudes e o contexto em torno dela pode ser diferente. Aqui, por exemplo, eles usam bastante essa frase, none of my business, não é da minha conta, que reflete uma ênfase cultural em limites pessoais e individualismo, que é prevalente na sociedade americana. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre as razões pelos quais essa expressão é bastante usada. Número 1. Respeito pela privacidade. Os americanos frequentemente valorizam a privacidade e a autonomia pessoal. Dizer não é da minha conta indica um respeito pelos assuntos pessoais dos outros, sugerindo que alguém não deve interferir nos assuntos de outra pessoa, a menos que seja convidado a fazê-lo. Número 2, individualismo. A cultura americana tende a priorizar os direitos e as responsabilidades individuais. Essa frase também enfatiza a crença de que as pessoas devem gerenciar suas próprias vidas e decisões sem interferência externa, ou seja, sem precisar da opinião dos outros. E, número 3, evitando conflitos. Ao usar essa frase, none of my business, os indivíduos podem evitar situações potencialmente desconfortáveis ou conflituosas. Isso permite que expressem que não estão envolvidos em um determinado assunto, o que pode ajudar a manter a harmonia, né, nas interações sociais. Por exemplo, imagine uma festa onde as pessoas estão conversando em um grupo. Um convidado, ao ouvir alguém discutindo um assunto delicado, decide não se envolver e dizer para si mesmo: não é da minha conta. Ao invés de intervir e causar uma discussão, ele decide se afastar e conversar com outros sobre tópicos diferentes, mais leves, e assim evitando um conflito. E agora o número 4. Número 4. Normas culturais. Em muitos contextos americanos, existe uma norma social contra bisbilhotar a vida dos outros. Usar essa frase pode sinalizar a adesão a essa norma, reforçando um senso de etiqueta social. Vou te dar um exemplo. Imagine uma festa onde todos os convidados estão usando roupas formais. E se alguém chega de jeans e camiseta, os outros podem pensar que não é apropriado, mas ao invés de criticar aquela pessoa, eles dizem para si mesmo: não é da minha conta. It's none of my business. Assim, respeitam a escolha do outro e mantêm a harmonia do evento. Em resumo, não é da minha conta é frequentemente usado na cultura americana para comunicar respeito pelos limites pessoais e individualismo e um desejo de evitar envolvimento desnecessário nos assuntos dos outros. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje e me responde uma coisa. Você já ouviu dizer que americano é frio? E depois de assistir esse vídeo, qual que é a sua opinião sobre isso? Então coloca a sua opinião aqui nos comentários abaixo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E se você ainda não inscreveu aqui no meu canal,
Por favor, se inscreva, que assim que eu gravar outros vídeos, você será notificado e não vai perder nada que acontece por aqui, tá bom? Então, um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!